As informações, segue a Voz do Povo por aqui. Um bom dia para o seu José Francisco Barbosa, né? Mandou um bom dia para a gente pela live, para todos que estão mandando Fala Cidadão também. Em tempo a gente vai rodar todo mundo. Acabou de chegar aqui, inclusive, uma reclamação sobre Matagal. Uma juquira, diz o moço, que está insuportável. Porém, estamos aqui nos estúdios recebendo o Reinaldo Nunes, que responde pelo NIF, e ele já nos colocava aqui nos bastidores que áreas urbanas, regiões de chácaras, não tem como fazer fiscalização. Mas vamos explicar para o povo, né, Reinaldo? Bom dia e seja bem-vindo. Bom dia, Marlene. Bom dia, meninas. É sempre uma satisfação estar aqui prestando esclarecimentos para a população e nos colocamos à disposição da população e da Rádio Sorriso também para quaisquer esclarecimentos que fizerem necessários e atendimento a denúncias também. Muito bem. Como é que está o trabalho de limpeza dos terrenos urbanos? Que é uma situação que incomoda, né? Esse senhor aqui com razão mandou até umas imagens desse matagal, segundo ele é numa região de chácara, que aí talvez esteja fora do trabalho do NIF, então eu queria que você explicasse como é que funciona, até onde vocês podem ir. Isso daqui, por exemplo, é uma região de chácara, não tem como fiscalizar. Então, quando a gente fala da limpeza, nós nos referimos a lotes urbanos, justamente. Terreno Né? Lotes urbanos em áreas urbanizadas. Perfeito. Nós temos o perímetro urbano que é bastante abrangente, ele é bem maior do que as áreas urbanizadas. Porém, dentro desse perímetro urbano, essa área de expansão urbana, né, seria que não está urbanizada ainda existem áreas com características rurais e a gente convive com elas. Esse trabalho de limpeza de terrenos baldios são terrenos em áreas que já foram loteadas, tem arruamento, né? Nós não podemos extrapolar essas nossas competências para áreas que não têm essa característica de áreas urbanizadas. E pelo que eu vejo das fotos aqui é justamente isso, essas áreas são áreas com características rurais. Né? Aí a área de pastagem, onde as pessoas, em algumas situações denunciadas, a gente encontra até gado ali, plantação nessas áreas. Isso não nos permite tratar isso como terrenos Urbanizados. Por mais que muitas vezes estejam vizinhos a residências. Né? Ou só atravessar a rua também a gente encontra essas áreas. Mudanças, houve alguma coisa nas legislações em relação a multas, prazos? Não, a legislação ela continua inalterada, né? Temos algumas alterações agora para serem feitas na legislação, mas isso em relação à reincidência. Por exemplo, hoje não existe uma reincidência por terrenos sujos. Não existe previsão legal para multar o sujeito por causa disso? Exatamente. Existe a previsão da multa. A multa ela pode ser aplicada, mas não tem uma penalidade maior pela reincidência. O plano é aumentar. Então, hoje funciona assim. A pessoa limpa o terreno, comunica a limpeza ao NIF e tem perdão de 100% do valor da multa. E aí vai se escorando nisso. Então e a gente isso vai sempre acontecendo. Cada vez que a gente multa, limpa, perdoa a multa e tal. Então o que está tramitando agora é que não vai mais haver essa reincidência, tá? Não vai mais haver o perdão de 100% da multa quando dá reincidência. Então a pessoa foi multada, teve o desconto de 100% da multa, na próxima multa ela perde direito a esse desconto e ela acaba pagando o valor da multa. Porém, uma proposta que nós fizemos é que sempre que ela limpar o terreno dentro do prazo de recurso, ela ainda pode abdicar do direito de defesa do auto, né? E pedir o pagamento da multa com 50% de desconto ainda. Ainda seria favorecidos aqueles que, mesmo autuados, fizessem a limpeza imediata dos terrenos. Vocês vão entrar pela Câmara com o projeto? Como é que é? Eu já pedi Sim, para o vereador? Tá entrando pela Câmara. O próprio NIF? Os vereadores estão entrando com tá. Os vereadores perceberam essa necessidade, perceberam que hoje, da forma como está, é muito cômodo, porque tem pessoas que só vão limpar o terreno se forem multadas. Se não forem, deixem o terreno lá, porque não dá nenhuma implicação para ele, né? E tá tudo bem. O Pedro tem umas imagens. Mostra pra gente aí. O pessoal até tá mandando aqui. Diz que dentro da cidade tá uma vergonha. Terrenos no centro. Colégio Mário Spinelli, só falta entrar cobra, diz a pessoa. E que é por toda a cidade a situação. Ontem a equipe nossa, inclusive,
capturou algumas imagens de terrenos que estão cobertos pelo mato. O que vocês estão fazendo nesse momento? Não é essa, Pedro, aquelas que a Milena passou ontem. Vamos ver o que nós podemos mostrar aí. O que vocês estão fazendo nesse momento, Reinaldo, em relação a terrenos em Sorriso? Marlene, eu volto a repetir aqui, eu já falei em outras oportunidades. Sorriso hoje tem cerca de 40 mil terrenos baldios. 40 mil sem construção. Terrenos sem construção. Nós temos tantos terrenos baldios quanto terrenos construídos. Chega a cobrir a casa quase, né? Realmente. Nós estamos num período de chuva. Então, pasmem, mas isso é uma realidade. Os terrenos que nós fizemos a limpeza, fizemos a roçada em janeiro, fevereiro, nós já estamos recebendo denúncia desses terrenos agora. Em 20, 30, 40 dias, o terreno que estava roçado, estava com mato baixinho, o mato ele vai crescer e vai tomar essa proporção e passar a incomodar. Então, o mato ele cresce numa velocidade maior do que a nossa capacidade de fazer essa limpeza, de fazer esses processos. Por um outro lado, o próprio processo administrativo é bastante burocrático, né? Existem regras que nós temos que seguir. A quantidade de fiscais ela nunca vai ser suficiente. No universo de 40 mil terrenos, aproximadamente 40 mil terrenos, se a gente colocasse 200 fiscais, 10 tratores hoje limpando aqui, a gente não daria conta. O que a lei busca não é fazer com que o município em si faça. O que a lei busca é responsabilizar as pessoas pela limpeza dos terrenos. A responsabilidade dessa limpeza não é do NIF, não é da prefeitura. A responsabilidade pela limpeza e pela manutenção dos terrenos é dos proprietários. Eles têm, por força de lei, a obrigação de manter seus terrenos limpos, e isso está bem explícito na lei. O que acontece é que a lei nos permite, após a multa, após o processo administrativo, com respeito ao contraditório e ampla defesa, né? Cumprido todos os aspectos legais e formais, permite que o município vá e faça essa limpeza. Mas a responsabilidade, ainda assim, não é nossa, é do proprietário. Fala, Milena, falta muito senso, né? Seria isso, né? Seria isso. Em quais situações que a prefeitura, né, agregada aí com o NIF, faria essa limpeza? Em quais as situações, né? Nas situações que nós identificamos, recebemos a denúncia, identificamos os terrenos sujos, a gente vai, faz o levantamento ali das áreas, dos terrenos denunciados, dos bairros onde tem maior incidência de terrenos sujos, e a gente abre-se então um procedimento administrativo. A gente emite a multa, aguardamos os prazos para o exercício do contraditório e ampla defesa, e após esses prazos nós fazemos uma nova vistoria e emitimos as ordens de roçada. Né? Mas o importante é isso, é as pessoas entenderem que a responsabilidade é de cada proprietário de terreno baldio. E por esse motivo é que a gente não pode esperar que a pessoa seja multada, notificada da emissão de uma multa para poder realizar a limpeza. Para daí ir lá e pedir perdão porque deixou sujo o terreno. Mas muita cara de pau, desculpa falar desse jeito. É como eu vejo a coisa, né? Se eu tenho um lote que eu quero esperar, não estou fazendo uso, porque a terra tem uma função social, o terreno, e simplesmente vou segurando para valorizar, para ganhar um dinheiro em cima, talvez. Não é o caso de todos, mas muitos é assim. E não sou capaz nem de limpar, o mínimo que tem que fazer é penalizar e com força. IPTU progressivo, o que quer que seja, e já vi em outras cidades e funcionou para poder diminuir essa incidência. O pessoal fazer a ocupação do terreno e deixar limpo, pelo amor de Deus, né, Reinaldo? Pois é, e Sorriso tem loteamentos abrindo constantemente, né? Cada vez mais longe. Muito importante as pessoas realizarem o sonho de adquirir imóveis como se sua residência e tal. E louvável também o fato das pessoas investirem em Sorriso aqui, porque é um lugar que, comprando um terreno hoje, investindo no imóvel, ele vai valorizar e é compensatório. Inclusive. Porém, a gente tem que fazer todos os nossos investimentos, todas as nossas ações, elas têm que ser exercidas com responsabilidade, né? Não é porque a pessoa está investindo para capitalizar
que ela vai permitir que isso tenha um impacto sobre o vizinho. Temos que respeitar o vizinho e conviver da melhor forma em vizinhança. Enquanto isso, segue por aqui conosco o Reinaldo. Muita coisa para ser feita, mas o principal é que a comunidade se envolva nessa questão, né, Reinaldo? Porque os reclames que chegam aqui, se eu puser no ar, não dá tempo de você falar nada. De tanta gente reclamando, terreno sujo aqui, lá e acolá. O que a gente faz? Com certeza. São poucas as residências aqui em Sorriso que não estão próximos a algum terreno baldio, né? E como eu estava dizendo anteriormente, nesse período, 20, 30 dias, o terreno já está sujo de novo. Mesmo fazendo roçada hoje, daqui 30 dias voltando lá, nós vamos ter o terreno na mesma condição que ele estava hoje. Cheio de mato. Então não é suficiente também. Recebo no NIF alguns proprietários revoltados, indignados com as autuações, dizendo que eles limpam o terreno 2 vezes por ano. Não é suficiente. Não é suficiente. Nós precisamos, nesse período de chuva, limpar o terreno pelo menos uma vez por mês, para poder vencer o crescimento da vegetação, né? E, sinceramente, nós podemos fazer o que for no setor público. Nós não vamos dar conta de manter limpos 40 mil terrenos baldios. Alguém está pagando multa, efetivamente? Você falou que se o cara limpar, comprovar, ele tem o perdão pela multa conforme a lei. Exatamente. Então, entre os terrenos autuados, nós temos aproximadamente 50%, 60% de pessoas que limpam o terreno e têm um desconto integral no valor da multa. Mas ainda temos ali aproximadamente 40% a 50% das pessoas que não limpam, então perdem direito a esse desconto. A gente segue por aqui com o Reinaldo, para a gente já pensar em ir fechando, Reinaldo. O que mais é importante colocar sobre esse tema dos terrenos baldios, terrenos sujos, infelizmente, aqui em Sorriso ainda? Sem medo de ser redundante, né? Apelar mais uma vez para a população, para quem tem seus terrenos baldios, para que faça a limpeza, faça a roçada, mantenha seus terrenos limpos, evitando assim a incidência de multas e taxas de roçada. E principalmente mantendo a nossa cidade mais bonita, mais ordeira e mantendo a qualidade de vida das pessoas que residem ali no entorno do seu terreno. Cria bicho mesmo, rato, igual o pessoal está falando aqui, que tem rato entrando, ratazana entrando dentro de casa. Complicado, né, Com certeza, principalmente essas áreas próximas à mata. A gente sabe que a cidade de Sorriso, todas as cidades de forma geral, elas são cortadas, deveriam ser cortadas por corredores ecológicos, áreas onde a fauna habita e transita, né? E nessas áreas a gente tem essa fauna silvestre que eventualmente, por falta o espaço acaba ficando pequeno, ela acaba saindo do interior desses corredores ecológicos e indo para as residências em busca de alimento, né? E orientar as pessoas também para que evitem jogar nessas áreas verdes, nessas áreas não urbanizadas, jogar lixo, jogar entulho, jogar restos de comida, porque isso vai atrair, vai retirar, fazer com que os roedores e também animais peçonhentos como cobras, serpentes, né, acabam saindo de dentro dessas áreas, corredores ecológicos, e buscando alimento fora. E nós sabemos algumas espécies de serpentes, elas conseguem rastrear um roedor, um rato, por exemplo, até 48 horas depois dele ter passado. Olha. E nesse período, se um rato ele entra numa residência e traz de alimento, uma serpente pode pegar o rastro dele e seguir atrás. E seguir atrás casa. E acaba entrando. É por isso que elas entram nas residências. Então, os resíduos orgânicos sempre acondicionados em sacos fechados, colocados no lixo, para a população, a prefeitura fazer a coleta, né? A coleta sistemática desse que vai destinar para o local correto, né, Reinaldo? Os entulhos, móveis antigos, olha o calendário de coleta e coloca ele ali na frente da sua casa, a prefeitura vai passar, vai recolher, nós vamos recolher da destinação adequada e jamais, em hipótese alguma, jogar lixo
resto de móveis inservíveis, resto de entulho na beira de estradas, assim, e na beira de mata, porque isso tudo faz com que os animais saiam, porque tudo que os animais precisam, animais silvestres, sejam eles peçonhentos ou não, precisa só de alimentação e abrigo. E se a gente criar um ambiente propício Na para a área serpente, verde, ela vai ficar lá. adentrar, vai querer morar dentro da nossa casa. Ela vai ficar tranquilinha lá se a gente não incomodar. Reinaldo, obrigada. Desculpa, hoje o tempo aqui está bem disputado mesmo, como sempre, mas é sempre uma satisfação ouvi-lo e a gente espera para breve novidades sobre essa legislação. Quanto mais precisar, tem que arrochar, tem que apertar o nó para que as pessoas assumam a responsabilidade, já que pela boa vontade não vai, é pelo amor ou pela dor que se aprende, né? Tem jeito não. Marlene, Raíssa, Milena, eu agradeço o espaço concedido aqui na Rádio Sorriso, dizer que é importante sempre estar aqui informando a população e também ouvindo os anseios da população. Quero me colocar à disposição, as pessoas que têm alguma denúncia pode fazer lá no NIF através do telefone 99927-2611 ou do 3544-4569. Ou também pode se dirigir ao NIF no balcão, se precisar falar comigo, eu estou lá no período da manhã, das 7 a 1 hora da tarde, com algumas exceções que a gente precisa sair para atender alguma situação externa, mas na maior parte do tempo estou lá, pronto para atender a população. Só uma coisinha aqui que chegou agora. Disse que ano passado, a pessoa fala aqui que ela passou veneno no lote, a prefeitura multou porque o mato estava todo seco. Aí ela está reclamando que ela é obrigada a pagar multa com o mato seco e tem lote que é só mato verde, mas ninguém faz nada. Pode passar veneno e deixar o mato seco lá, Reinaldo? Assim, Legalmente eu sempre falo que mato seco não é terreno limpo. Senão, no período da seca, a gente não teria terreno Sossego sujo, com né? fogo, Não, né? não teria terreno sujo. E o mato seco é justamente aí que eu queria chegar. O mato seco ele é mais propício para queima. Perigoso, né? Uma multa por terreno baldio, ela é em torno de R$500, talvez, num terreno. Uma multa por fogo é R$5.000 pelo terreno, independente da pessoa ter tocado fogo ou não. O fato dele deixar o terreno em condições propícias para Incendiar o incêndio já é suficiente para ele responder pelo crime ambiental de incêndio. Olha ali, R$5.500 dá uma diferença meio grande. Apesar que eu acho que poderia botar os 5.000 para o terreno sujo também, que aí sossegava um pouco essa situação, né? Tem que pensar assim, nós precisamos olhar pelo coletivo, né? Mas eu fico feliz, Reinaldo, com a sua vinda aqui para a gente falar a respeito. Tem gente que fica bravo comigo, já estou acostumada mesmo, não tem problema nenhum, não. Tem que ter capricho, tem que ter capricho. Pessoa que joga lixo tem que ser multada, tem que pagar por isso, porque o resultado é ruim para todas as pessoas, não é verdade? É verdade. Lembrando que o descarte de lixo, conforme as características do lixo, também dá uma multa a partir de R$5.000. Aí, ó. Tá vendo? Então é melhor ser caprichoso, né? E a pessoa às vezes reclama, eu já peguei situações, Marlene, da pessoa reclamando de animais peçonhentos, encontrou serpente dentro da casa, quando a gente chega lá, a condição do imóvel é propícia à serpente. Nós temos que ter responsabilidade e organização nas nossas residências, né? Para evitar tanto serpentes, escorpiões, aranhas, e evitar também o mosquito da dengue, que é outra situação perigosa que mata até mais que esses animais peçonhentos dos quais a gente está falando. E representa risco para a comunidade, para geral, né? Com Não certeza. é para si só. Obrigada, Reinaldo. Eu agradeço.